Sr. Presidente das Comissões Parlamentares, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quando falamos do processo de modernização da administração pública, há dois aspectos que desde logo importa referir. O primeiro é que ele nos remete para uma história antiga, que tem muitos anos. O segundo é de que a sua importância, felizmente, e repito, felizmente, tem sido reiteradamente compreendida pelos sucessivos governos, os quais, numa linha progressiva, têm apostado na simplificação e na desburocratização da nossa administração pública. Neste contexto, Sra. Ministra, eu acho que não é bom princípio, nós achamos que não é bom princípio, querer construir para a frente sem saber o que se recebe de transformação, querer construir para a frente sem aproveitar o que já foi experimentado ou que está em experimentação, mas pior do que isso, Sra. Ministra, é negar ou eventualmente querer destruir tudo o que foi feito e tudo o que foi alcançado pelos antecessores. Vem isto a propósito, Sra. Ministra, de uma entrevista concedida por Vossa Excelência ao Jornal Público, edição online, de 30 de janeiro, e passo a citar. O Simplex é sobretudo uma questão de mudança de cultura na administração pública local e central. Uma cultura não se muda por decreto, muito menos se muda apenas uma legislatura. Exige continuidade, resiliência, resistências aos embates e às perdas. Por isso, era muito importante que esse trabalho de 6 anos tivesse sido continuado pelo governo anterior. Infelizmente, não foi. Fim de citação. Na mesma linha do pensamento de Vossa Excelência, dizia a Sra. Secretária de Estado Adjunto ao Jornal de Negócios, edição de 22 de fevereiro. Entre 2011 e 2015 não há nada feito. E na mesma direção afirma ainda a Sra. Secretária de Estado. Foi um tempo perdido. Por isso, Sra. Ministra, falemos de tempo perdido. Diz o Governo que em 2006, passo a citar, será dada continuidade à estratégia de expansão da rede de lojas do cidadão. Ora, considerando que o anterior Governo inaugurou 4 novas lojas de cidadão, deixou prontas mais 2 que Vossa Excelência teve a oportunidade de inaugurar e que aqui fez referência. Deixou ainda 4 lojas em fase de acabamentos, que também teve o cuidado de referir na sua intervenção inicial, mas considerando que o anterior Governo contratualizou mais 27 lojas de cidadão e protocolou outras 10, Sra. Ministra, eu pergunto se de facto estamos a falar de um tempo perdido. Diz-nos também o Governo que em 2006 será dada continuidade à estratégia de expansão da rede de espaços de cidadão. Bom, a rede de espaços de cidadão foi lançada pelo anterior Governo no âmbito do programa Aproximar. Programa Aproximar que deixou, neste caso concreto, em funcionamento perto de 400 destes equipamentos, onde foram realizados mais de 1 milhão de atendimentos numa oferta de mais de 200 serviços. Se a tudo isto, Sra. Ministra, acrescentarmos que foram ainda assinados protocolos para a instalação de mais 800 espaços de cidadão, pergunto novamente, Sra. Ministra, se estamos a falar de um tempo perdido. Diz-nos o Governo que, e passo a citar, pretende dar continuidade às iniciativas já desenhadas e implementadas no que diz respeito à inovação social. Pelo que a iniciativa Portugal Inovação Social, criada em 2014, para dar uma resposta às necessidades de financiamento das iniciativas a realizar em obediência ao propósito de inovação social, é implementada por uma estrutura de missão. Sra. Ministra, julgo que nos será legítimo afirmar que, neste caso concreto, Vossa Excelência também não considera que tenha sido um tempo perdido. Quanto às tecnologias de informação e comunicação, diz-nos o Governo que, passo a citar, tendo por base o trabalho desenvolvido pelos anteriores executivos nas áreas dos TIC, o Governo encontra-se a desenvolver a visão TIC 2020. Também aqui, Sra. Ministra, eu julgo que nos será legítimo afirmar que não foi um tempo perdido. Diz-nos o Governo que no âmbito do Simplex do Ambiente, passo a citar, vai consolidar o UA. O UA é o Licenciamento Único Ambiental que foi aprovado em janeiro de 2015, ou seja, naquele período em que, pelos vistos, nada foi feito. Já que de ambiente falámos, Sra. Ministra, gostaria que se nos poderia informar se pretende acabar ou não, ou manter, no caso concreto, a plataforma participa.pt. lançada pelo anterior Governo naquele período em que nada foi feito, e plataforma esta que concentra todos os processos de consulta pública no área do ambiente e do ordenamento do território, contribuindo dessa forma para uma maior participação dos cidadãos e uma maior transparência nos processos. E já que falamos de transparência,
Senhora Ministra, permita-me que, aproveitando esta matéria, lhe dirija mais duas perguntas. Se pode ou não a Senhora Ministra nos informar em que dia os portugueses poderão consultar na página oficial do Governo as nomeações da totalidade dos seus 17 ministros. Segunda pergunta, se pode a Senhora Ministra nos elucidar se pretende ou não encerrar o portal da Transparência Municipal que foi disponibilizado ao público no aludido tempo perdido. O mesmo se diga e se pergunta à Senhora Ministra sobre o mapa do cidadão. Como sabe, é uma aplicação disponibilizada para smartphones e tablets em que o cidadão pode pesquisar os serviços que necessita e onde estão disponíveis. Ou ainda a chave móvel digital, que é um novo meio de autenticação seguro, complementar ao cartão de cidadão e que entrou em funcionamento também naquele período em que nada se fez. São instrumentos para manter ou deixar cair, Senhora Ministra. Diz-nos o Governo que, no âmbito do programa Simplex para as empresas, pretende lançar o programa Declaração Única, suprimindo obrigações declarativas e comunicações obrigatórias para o Estado e outras entidades que não sejam necessárias. Sr. Ministra, porventura nos pode explicar em que é que esta medida se distingue do eixo uma só vez, que se traduz na apresentação única dos documentos que ficam na posse do Estado, lançado pelo anterior Governo, no âmbito do programa Aproximar, como eu referi mais do que uma vez, naquele tempo em que nada aconteceu. Senhora Ministra, há de facto sempre margem para aperfeiçoamentos, há sempre espaço para introduzir melhoramentos. Aliás, nós no âmbito do programa Aproximar podemos concluir ou deixar em execução cerca de 400 medidas de simplificação e digitalização de procedimentos administrativos. Mas pode-se fazer sempre muito mais do que isto. É evidentemente que sim. E nós procuramos dar sequência ao trabalho de quem nos antecedeu. E demos sequência ao trabalho do anterior Governo do Partido Socialista. E fizemos com sucesso, Sra. Ministra, e fizemos com sucesso. Devo-lhe aqui recordar que a chave móvel digital é Prémio da Administração Pública Digital 2015 da ACEP. O novo portal do cidadão foi distinguido pelo European Public Sector Awards em 2015. Os espaços cidadão são destaque 2015 pelo Observatório da Inovação no Setor Público da OCDE. Portugal, Sra. Ministra, é uma referência na Europa nos serviços públicos eletrónicos, pelo que fez no passado, mas também pelo que fez no passado de um outro governo do Partido Socialista e pelo que fez no passado de um governo do PSD, CDS, PP, e contribuiu para esse sucesso, entre outras, a medida de implementação do Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos das TIC na Administração Pública, que em 2014 permitiu uma poupança de 130 milhões de euros. Senhora Ministra, para finalizar, permita-me que me diga que a modernização da administração pública, como também é certamente do seu conhecimento e do conhecimento de todos, nunca é uma tarefa acabada. É, por isso, uma tarefa sempre inacabada. E essa tarefa deve ser sinónimo de aproveitamento, de continuidade, de prosseguimento, de evolução e não, como indicia parte do vosso discurso, de destruição, de eliminação, de revogação ou de esquecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.